Eu, uma vez, comecei um trabalho longo perguntando o que é a televisão e me arrependi de ter feito essa pergunta, porque cada um vai dar uma resposta. A que eu mais gosto é o que o vendedor da loja de eletrodomésticos dá para a gente, o que é a televisão. Ele não tem dúvida nenhuma. A televisão é aquele negócio que está lá e você compra e acabou. Mas, se a gente amplia e volta um pouco no tempo e na etimologia, a televisão é essa imagem que está em mais de um lugar. Ela permite que as pessoas vejam a mesma coisa ao mesmo tempo. Ela é uma nova unidade de tempo para a pulsão escópica da humanidade, porque ela passou a conter o registro dos acontecimentos, a marcar o fluxo dos acontecimentos. A televisão trouxe para a comunicação ao vivo ou para aquele tipo de comunicação que já existia no rádio uma amplitude que era difícil de se imaginar na época, ampliando a arena em que a história acontecia. Então, ela passou a abarcar todas os eventos importantes, os eventos que trariam consequências depois, passou a abarcar a história ao vivo, a ponto de a gente dizer que se alguma coisa não acontecia na televisão, essa coisa não tinha acontecido de verdade. Então, a televisão, assim, vira uma instância em que o entretenimento tem lugar, em que a cultura tem lugar, a notícia, o jornal, a comunicação entre as pessoas, com a vinda da chamada interatividade, essa visão à distância cobre tudo, e isso tudo é televisão. Serve para gente que nunca viu televisão trabalhar na televisão, por exemplo. Serve para que a humanidade experimente a ilusão de que não existe nada entre ela e o que está acontecendo. Serve para a construção dessa imensa ilusão de janela para o mundo. A televisão é uma indústria, ao mesmo tempo espessa e transparente, compacta e invisível. Ela serve para unificar os tempos que, no nosso tempo, tem muitos níveis, que nós estamos numa civilização que fez conviver o tempo cíclico da agricultura. Existem comunidades humanas aprisionadas a esse tempo cíclico, com o tempo volátil e ultraveloz do capital e da especulação financeira e, ao mesmo tempo, do espetáculo. Dentro da distância entre um e outro, há vários tipos de temporalidade. E na televisão, elas todas se combinam de uma maneira caótica, aparentemente ordenada. Então, a televisão serve para isso, para dar a sensação de que há uma unidade em tempos irreconciliáveis. Eu não sei se a gente pode dizer que falte alguma coisa na televisão, e eu não sei se existe condição da gente afirmar os contornos da televisão brasileira. A televisão
hoje é, por excelência, uma realidade supranacional. Ela não começa nem acaba dentro de fronteiras nacionais. Seja como capital, seja como linguagem, seja como tecnologia. Se nós pensarmos o que é a televisão transmitida por satélite, essa DTH, por exemplo, essa televisão que vem do satélite diretamente para os domicílios, essa é uma transmissão que só se viabiliza em espaços geográficos muito grandes, que no caso da Europa ou no caso de algumas áreas da América do Sul, obrigatoriamente agrupa países diferentes. Então, a televisão, na transmissão, ela já é supranacional. Em tecnologia também. Nós estamos aqui num estúdio com equipamentos... Aliás, eu não sei se tem algum equipamento brasileiro aqui. Então, nós estamos fazendo uma televisão com parâmetros, padrões tecnológicos que não são necessariamente brasileiros. Isso tem implicações profundas na linguagem, no alcance do modo de dizer e do que a gente pode dizer e imaginar. Depois, como linguagem mesmo, a televisão é uma realidade supranacional. Não há uma televisão brasileira no sentido puro ou no sentido isolado. Há uma síntese um pouco diferente no Brasil, mas o parâmetro ou o denominador comum seria mesmo a língua brasileira e os elementos que são mais presentes nessa sintetização de uma televisão brasileira, que se diferencia das outras televisões de outros países. Aí dentro, é difícil dizer o que falta. Eu me sinto como se a pergunta fosse assim, o que falta no mundo, né? A gente poderia dizer, falta paz no mundo, mas, por outro lado, existe muita paz nos cemitérios. Os cemitérios são lugares de paz. Onde não há vida, onde não há desejo, talvez exista mais paz. Eu penso nisso e penso também que, em certos períodos geológicos da formação do planeta, não havia paz, que é a ideia de paz. Mas essa pergunta está na televisão, de um jeito ou de outro. As pessoas podem dizer, na televisão brasileira falta experimentação, na televisão brasileira falta produção independente, na televisão brasileira falta um espaço para as minorias culturais, religiosas. É uma maneira um tanto superficial de ver o problema. É claro que, se nós pensarmos a programação da televisão brasileira, tendo uma seleção dos principais veículos ou das principais redes, nós podemos dizer que faltam muitas coisas, muitos sujeitos, muitos linguajares, mas no conjunto de tudo que se faz hoje de televisão, mesmo em produções minúsculas veiculadas pela internet, nós vamos ver que tudo que há no mundo está, de algum jeito, na televisão. Eu poderia dizer também que talvez a televisão brasileira falte um pouco de juízo. Juízo no melhor sentido. Falta razão, falta... porque ela pulsa de acordo com aquilo que é ingovernável. E isso nela é o mais fascinante também. Outros poderão dizer que falta na televisão brasileira regulação e regulamentação. Ao mesmo tempo que é necessário, quando nós pensamos em termos de veiculação de conteúdos pelas ondas eletromagnéticas, pela radiodifusão, que exista um chamado marco legal que discipline a competição entre as empresas, que impeça monopólio, oligopólio e tudo mais, tudo bem. Mas, na expressão da televisão, na arte que existe aí dentro, e são muitas artes, nós não podemos dizer que falte regulação ou que falte regulamentação, porque a regulação e a regulamentação podem disciplinar
o mercado, a atividade comercial, mas não podem disciplinar a expressão humana. E se chegam perto de disciplinar ou de filtrar a expressão humana, nós estamos frente a frente com uma violência. Então, eu não posso dizer que a televisão hoje expresse alguma falta de regulação ou de regulamentação. Sempre depende do nível que nós estamos considerando essas questões. Quer ver uma coisa? Posso dizer o seguinte: um dos problemas atuais de políticas públicas para a televisão, o que tem a ver com regulamentação e regulação, regulamentação como sendo o estabelecimento de leis e de normas dentro dessas leis democráticas, e a regulação entendida como a aplicação cotidiana desses dispositivos e as suas adaptações necessárias. Então, em termos de regulação e regulamentação, há um fenômeno que chama atenção hoje no Brasil: a fusão entre igrejas, partidos políticos e emissoras ou redes de televisão. Isso cria uma distorção do espaço público. Mas esse é um ângulo do problema, e é um ângulo pequeno quando a gente pensa na magnitude do que significa televisão. Esse é um ângulo pequeno, é um ângulo temporariamente posto, importante no nosso período, e, ao mesmo tempo, algo que tem mais gravidade numa situação como a brasileira. Não tem a mesma gravidade nos Estados Unidos, na Europa, porque ali a regulação já é um dado habitual, já faz parte da cultura, já faz parte da rotina, quase da natureza da cultura. Aqui no Brasil, não. Então, quando nós vemos essas distorções, podemos dizer que falta regulação na televisão brasileira. Quando nós vemos que há muitos políticos que interferem com voz de mando na administração de redes e emissoras de televisão, o que contraria o espírito da Constituição brasileira, que pelo menos inibe ou desencoraja que políticos e parlamentares sejam concessionários de serviço público, podemos dizer que também falta regulação na televisão brasileira, porque é uma outra distorção. Mas, se nós olharmos de modo amplo a TV no mundo, falta a ela o que falta à humanidade, eu diria isso. São coisas completamente diferentes. Há censura sem que haja regulamentação. A ditadura militar no Brasil censurava a televisão em várias frentes, nas novelas, na ficção, no noticiário, mais por meio da autocensura, quer dizer, havia o índex do que não se podia falar, e as próprias emissoras se encarregavam de cumprir, mais ou menos, a determinação do regime militar. Havia censura e não havia uma regulação democrática do mercado de televisão, nem autoritária, porque a legislação sobre o funcionamento do mercado de televisão, inclusive, desconhecia o advento da rede. Ela tratava de emissoras, mas não se ocupava, sequer enxergava como lei o que significam as redes, transmitindo uma mesma programação simultaneamente por meio de muitas emissoras e repetidoras. Então, era já, no tempo da ditadura, uma legislação que, para regular a atividade, era anacrônica. Não tínhamos, portanto, uma regulamentação de normas para isso e uma aplicação dessas normas, uma regulação cotidiana. E tínhamos censura. Ao mesmo tempo, e isso é o mais comum, pode existir e deve existir
regras, devem existir regras para disciplinar o funcionamento do mercado de radiodifusão, o que engloba televisão e rádio, por ondas eletromagnéticas, não por internet, sem que haja censura. Aliás, uma coisa não leva a outra e são matérias distintas. O que a chamada atividade reguladora do Estado pode organizar é a concorrência entre as empresas, é a concentração de propriedade, é a concentração de mercado, para desencorajar que um único grupo econômico controle a maioria do mercado anunciante, o que pode levar a uma situação de monopólio. Tudo isso pode e deve ser disciplinado, como é em boa parte das democracias que nós conhecemos. E isso não tem nada a ver com censura. Ao contrário, muitas vezes, uma regulação saudável, democrática, transparente, com regras claras, produz um ambiente pouco favorável à censura, seja ela censura estatal, seja ela censura privada. Uma boa regulação protege a liberdade, fomenta a diversidade, a pluralidade de vozes e inibe o clima favorável à censura. E aí é importante lembrar, existe a censura posta pelo Estado, existe a censura posta pelo Judiciário, e existe também uma forma privada de censura, que acontece, no mais das vezes, quando um único grupo econômico controla todo o mercado numa determinada região. O que esse grupo põe no ar ou deixa de pôr no ar é aquilo que as pessoas vão ver ou vão deixar de ver. Se não há concorrente ou mais de um concorrente, às vezes um assunto não pautado vira um assunto proibido, entre aspas, porque não haverá outro canal para as pessoas terem notícia daquilo lá. É claro que hoje, com a era digital, com a diversidade de fontes de informação e todas acessíveis cada vez mais, essa configuração é menos provável. É menos provável hoje que um grupo controlando o mercado consiga impor censura. Censura entendida como o impedimento de que o cidadão tome conhecimento de uma determinada informação ou uma determinada expressão artística ou cultural. Porque a pluralidade, dada a paisagem tecnológica, é muito mais natural, muito mais dada. Ela não é tão difícil de se alcançar como antes. Mas, mesmo assim, uma boa regulação, quando fortalece a concorrência, a diversidade, a pluralidade, ela inibe o ambiente que seria favorável para a censura, seja estatal, seja privado. Bom, quando nós falamos de digitalização da televisão, a gente precisa tomar cuidado porque existe uma certa euforia e eu diria até mesmo um fetiche em torno das tecnologias digitais, principalmente das tecnologias de transmissão de sinal. Porque uma das possibilidades abertas pela transmissão digital é a multiplicação de canais. Mal explicando, seria o seguinte: com a transmissão digital, cabem 4 canais onde normalmente caberiam 2 ou 1. E uma opção, às vezes 5, uma opção dada seria aquela de você, então, em vez de transmitir uma única programação, transmitir, por exemplo, 4 programações simultaneamente. Um dos prejuízos que isso acarreta é que você não poderia dar a essas 4 transmissões
o mesmo, ou essas 4 programações, o mesmo padrão de definição, porque a alta definição, a imagem mais precisa, mais bem delineada, que nos permite ver os detalhes, ela ocupa mais espaço. Então, isso seria uma possibilidade. E muita gente ficou falando que a digitalização, como uma abertura tecnológica, traria diversidade na televisão como realidade política, fazendo uma transposição de um invento de máquina para um acerto, um pacto de convivência humana. E essa transposição não funciona, ela não é assim que as coisas acontecem. A tecnologia não inventa democracia, assim como não inventa ditadura. E aí, em torno desse momento, quando surgiram essas tecnologias digitais, e isso é a parte mais interessante da história, me interessam muito as mentalidades, a formação dos juízos, como isso se passa. Deu-se esse fetiche. A era digital, a transmissão digital vai nos redimir. Por pouco nós não tivemos cerimônias de homenagem à tecnologia digital, mas chegamos perto de ter isso. E não foi o que aconteceu. Aí, quando não é isso que aconteceu, também, outras vezes, as mentalidades saem atrás dos culpados, dos vilões. Basicamente, são os vilões de sempre. As mesmas pessoas ou as mesmas empresas que eram crucificadas por seja lá o que for, passaram a ser também. A questão é, a democracia não é uma construção da tecnologia. A democracia é uma construção da política. E com as tecnologias mais primitivas de transmissão por onda eletromagnética, nós podemos ter um espaço público com diversidade, com concorrência, com espaço reservado para a comunicação das empresas públicas, das emissoras públicas, que me parece fundamental. Nós não dependemos de uma máquina inventada no Japão para existir lugar para as emissoras públicas. Dependemos de uma outra coisa. Então, essa pergunta, o que as tecnologias digitais podem melhorar para... Eu diria nada. É claro que, com as tecnologias digitais, a televisão ganha novas possibilidades. Ela consegue fotografar coisas que antes não conseguia fotografar. Consegue fazer fusões, acelerações, alteração, acabamento, pós-produção, que antes não eram inviáveis ou eram caríssimos. Tudo isso significa uma expansão das modalidades de expressão na televisão. Mas isso redundará em democracia só se as relações políticas assim definirem. Então, essa associação que a tecnologia vai nos libertar, ela nunca me encantou, mesmo na internet. Existe uma ideia, e essa ideia sempre existiu, de que a tecnologia fosse criar novas liberdades. Não é bem assim. O que nós estamos vendo é que a tecnologia cria espaços possíveis, mas a liberdade, outra vez, é uma relação política das pessoas com o poder ou contra o poder. E elas podem se expressar dentro dessas tecnologias ou não. O que a gente vê é que a evolução tecnológica da era digital sempre conjugou um sonho mais ou menos hippie
um sonho um pouco libertário, um sonho um pouco lisérgico, com uma força brutal da concentração de tecnologia e de propriedade numa escala que jamais houve. A internet, que tem milhões de canais abertos, que abriga milhões de novos blogs por dia, a cada dia, tem um nível de concentração tecnológica e de propriedade que nem a televisão e as redes de televisão tinham conseguido. Eu quero dizer, há menos controladores, menos proprietários para mais conteúdos na internet do que havia com as tecnologias da televisão. Então, é verdade que essa revolução da era digital trouxe espaços, possibilidades, mas é verdade também que ela trouxe mais concentração, como nós nunca vimos. E aí, se essas liberdades, esses novos espaços vão se traduzir em liberdades, isso é uma questão política, outras vezes é uma questão de mercado democrático, eu quero dizer, que não está respondido. Num regime totalitário, essas tecnologias podem, ao contrário, favorecer o tirano. Quando o Gaddafi caiu, é engraçado, ele conseguiu manter até o fim o controle de uma parte das Forças Armadas e o controle da televisão estatal, com a qual ele aprofundava a ascendência que ele tinha sobre as populações ou sobre os territórios que ele ainda dominava. Então, a tecnologia, nesse sentido, ela não melhora nem piora a expressão humana. As pessoas falam muito que agora, com as tecnologias digitais, qualquer um com um telefone celular e um computador conectado à internet pode virar uma emissora de TV. Isso é verdade. Qualquer um com um celular, e nem precisa ser um celular, uma câmerazinha mais barata e um computador conectado à internet pode fazer uma emissora de TV. A custo praticamente nenhum. Só que, e aí que está, nós precisamos ter em mente que essas questões são relativas. Não se trata de relativismo, mas de saber que isso é uma possibilidade à medida que ela distancia ou diferencia um sujeito do outro. Deixa eu fazer uma analogia para explicar isso aqui. A diferença entre o rico e o pobre não é absoluta. O que é riqueza e o que é pobreza não são realidades absolutas, fixas. Elas são apenas uma informação quando contrastadas uma a outra no mesmo tempo ou quando contrastadas a todas as demais no curso do tempo. Eu quero dizer, o que é ser rico e o que é ser pobre, eu só consigo saber se eu comparar um rico com um pobre. E o que é ser rico na Idade Média, eu só consigo saber se eu comparar o que é ser rico após a Revolução Industrial, e no século XXI, e no tempo dos faraós, ou do homem das cavernas. Então, por aí, o que significa fazer uma emissora de TV com um celular e um computador? Isso significa alguma coisa se isso não fosse algo acessível a todas as pessoas da humanidade. O fato de todas as pessoas poderem falar não significa que nós teremos, em todas as pessoas da humanidade, grandes oradores. O grande orador, outra vez, é uma realidade relativa. Ele depende da comparação de um com os demais oradores. Então, é preciso saber se essa possibilidade de uma pessoa com um celular, um computador conectado à internet, poder fazer uma emissora de televisão, vai diferenciar esse cidadão. Porque a emissora de televisão não é o que o sujeito põe no ar. A emissora de televisão é o que a humanidade assiste, é o que um segmento assiste. Para que isso seja possível, ou seja, para que alguém tenha gente assistindo o que ele está veiculando, ele precisa de um mínimo de investimento. Pode ser muito pouco.
E ele pode, com muito pouco, construir uma grande coisa, mas ele precisa de um mínimo de investimento. É aí que entra a necessidade do capital, na sociedade que a gente vive, ou a necessidade do Estado. E é aí que se faz a diferença. É por isso que a tecnologia digital, a realidade, as redes interconectadas, a realidade digital, produziu um nível de concentração de capital e de propriedade como nunca se viu no campo da comunicação. A tecnologia que trouxe mais pluralidade, mais diversidade, também foi a tecnologia que trouxe mais concentração de capital. Se nós não enxergarmos esse novo panorama dentro dessa cruz, na horizontal, a diversidade, a multiplicidade de páginas na internet, e na vertical, a concentração tecnológica e a concentração de propriedade, nós não vamos entender o que está se passando e nós podemos cair no fetiche político da tecnologia. Eu te diria o seguinte: existem programas que dão audiência e que, para o meu gosto, são bons. Eu acho boa a Grande Família na Rede Globo. Acho boa desde o tempo do Vianinha. E é um programa relativamente vitorioso aí na disputa com as outras emissoras. Ele não é verdade que somente a baixaria dê audiência. Existe um estudioso que falou com certa antecipação uma ideia interessante. A televisão aberta é aquela que vai para todas as pessoas ao mesmo tempo. Ela é ao vivo, ou o que ela transmite está sendo visto por várias pessoas ao mesmo tempo, e ela congrega grandes audiências. Por isso, a identidade entre os indivíduos dessas audiências é menor. Como são muitos, de muitas regiões, ao mesmo tempo, muitas idades, muitas religiões, às vezes, muitos modos de falar, é possível que essas pessoas tenham pouco em comum. À medida que você tem audiência maior, alcance maior, cobertura geográfica maior, você tem menos elementos a unificar individualmente aquelas pessoas lá. De outro lado, a chamada televisão por assinatura, a televisão paga, essa que não vai por onda eletromagnética e que as pessoas compram mais caro ou mais barato, no Brasil é muito caro, ela, como tem uma programação especializada, um canal é só esporte, né? Um canal é só notícia, um canal é só previsão do tempo, é mais possível, havendo especialização ou segmentação, é mais possível que existam mais elementos de identidade comuns àquele público, àquela audiência, que você recortou. Uma televisão só para jovem que gosta de rock do Corinthians. Isso é possível fazer hoje. E aí esse teórico ele falava o seguinte: para a televisão aberta, que é essa que vai para todo mundo, vai ficar pouca coisa. O que as pessoas têm em comum? Sexo e violência. Então, essa televisão vai ter que se ocupar de sexo e violência, é o que nós temos em comum. Que são as pulsões do inconsciente, se a gente quiser alicerçar esse pensamento na psicanálise, por exemplo. E mesmo assim, numa psicanálise datada, mas vamos por aí. Isso não é verdade. Tem coisas espetaculares que não têm diretamente a ver com sexo e violência acontecendo na televisão. Recentemente, o que são grandes fenômenos de audiência na televisão aberta fora do Brasil? Finais de grandes campeonatos esportivos, por exemplo. É um grande negócio, né? O esporte não é mais um esporte, é um circo.
Nada contra, mas não é exatamente um esporte, é um negócio, é um circo, etc, etc, etc. É um espetáculo de televisão, formatado pela televisão, agendado segundo a dinâmica da televisão, para o bem e para o mal. É assim que funciona, e isso é um fenômeno de enorme audiência. Isso é ruim? Não dá para dizer que isso seja ruim. Para as pessoas que gostam, até desse esporte exótico, em que as pessoas chutam a bola com o pé, que só o goleiro pode pegar com a mão. As pessoas que gostam disso. Então, o futebol, que é um evento de grande audiência, ele é ruim. Eu só estou usando o exemplo do futebol para tentar expor um pouco mais que a associação entre grande audiência e péssima qualidade não é verdadeira. Ela não é uma lei, ela não é estrutural. Ela pode acontecer e pode não acontecer. Na minha opinião, a baixa qualidade dos programas de grande audiência tem a ver com outras coisas, não com o fato de que eles têm grandes audiências. Tem a ver com o repertório de quem faz a programação, tem a ver com a capacidade inventiva, tem a ver com o medo do mercado anunciante de correr riscos estéticos. O mercado anunciante é um mercado medroso. Por definição, é medroso. E não tem como deixar de ser medroso. Por isso que, no mundo inteiro, a televisão pública, que não depende de anúncio, ela pode ser mais inventiva na sua criação. Porque ela não está atrelada ao dever de prestar contas a esses anunciantes. Então, acredito que não, muitas coisas muito boas dão audiência. E eu gosto muito dessas coisas que dão audiência. Eu gosto de ver televisão, eu gosto muito de ver televisão. E eu gosto de ver televisão, eu gosto de ver a televisão que as pessoas do meu país estão assistindo. Eu não gosto de ver televisão como um exercício solitário. Eu gosto de ver televisão como um exercício solidário. Eu gosto de ver novela, mas eu gosto de ver novela ao mesmo tempo em que o resto do país está assistindo. Eu não suporto ver novela gravada. Até posso rever, tem coisas que eu queria rever, como a Sônia Braga subindo no telhado na novela Gabriela. Aquilo eu gostaria muito de rever, seria capaz de rever por horas a fio, mas eu gosto de ver na televisão o que o meu país está assistindo, o que a minha gente está assistindo, e gosto de ver ao mesmo tempo. Eu gosto da emoção que vem dessa experiência. Agora, não é verdade que toda novela seja ruim, que todo capítulo de novela seja ruim. É verdade que nós temos um problema narrativo na novela brasileira. O roteirista no Brasil ficou um pouco atrás do roteirista de outras indústrias. Nós temos um problema de roteiro. Existem bolsões que apontam essa solução, que tem gente inventando coisa boa. Mas na novela, na grande indústria da TV, nós ainda temos um roteiro muito recorrente, pouco surpreendente, que não consegue ser claro e ser original ao mesmo tempo. Porque a novela tem esse imperativo. Ela precisa ser clara para muita gente o tempo todo, ela precisa recapitular a trama, ela precisa explicar o significado do gesto do terceiro personagem. Isso é difícil, mas é incrível como na nossa novela, hoje, nós temos uma questão de roteiro, de diálogos. Os roteiristas não conseguem ser claros para uma audiência grande e, ao mesmo tempo, ser originais e surpreendentes. Mas, definitivamente, não acho que grandes audiências sejam sinônimo de baixa qualidade. Claro que eu não acredito que vale tudo na briga pela audiência. Eu não acredito que vale tudo em coisa alguma. Talvez no amor. Talvez no amor. Quando a gente fala de ética e respeito à audiência, respeito às pessoas que estão... Nós precisamos considerar que
a televisão aberta, melhor dizendo, ela acontece num espaço público e, muitas vezes, ela é a forma mais acabada desse espaço público. E se isso é verdade, como é, as regras do que ali trafega têm a ver com as regras que deveriam ser observadas na rua ou na praça pública. É um espetáculo público, é um noticiário público. De outro lado, a televisão é consumida entre quatro paredes. Ela não é vista pelas pessoas no meio da rua. Ela não é vista pelas pessoas nos trajes que essas pessoas andam pela cidade, ou vão trabalhar, ou vão assistir aula, ou vão dar aula, ou vão ao mercado. Ela é vista por pessoas de pijama, às vezes por pessoas de cueca. O ato de ver, ou às vezes mesmo sem roupa de baixo. O ato de ver televisão acontece na mais recôndita intimidade. Mas a televisão é espaço público. E forma-se aí uma tensão entre as predileções da intimidade e as regras do espaço público. Dentro dessa tensão, a programação precisa se situar. Ela não pode ir até o fim, o que aí sim teria razão aquele que diz que a televisão aberta vai se ocupar de sexo e violência, porque aí ela vai entregar apenas sexo e violência, porque são as predileções da vida mais íntima, as predileções inconfessáveis. Ela não pode ir até esse ponto, mas ela precisa negociar com esse extremo. E isso faz com que, muitas vezes, as pessoas, diante da televisão, tenham a ideia de que aquilo é algo absolutamente fora de controle. A bem da verdade é absolutamente fora de controle, porque ali está em cena o inconsciente, essa é a verdade. Mas, mesmo isso, tem parâmetros, observa parâmetros, porque se ela chocar até mesmo esse cara ou essa mulher que está vendo televisão sozinha, se ela chocar aquela pessoa na condição de cidadã, falando isso não pode estar no espaço público, e ela reagir a isso, essa programação será rejeitada, será crucificada, e isso é o desastre para qualquer veículo, seja ele público ou comercial. Então, ele se situa, o programador de televisão, o diretor de televisão, se situa dentro dessa tensão. O ponto de equilíbrio anda para um lado e para o outro. Mas é isso que, às vezes, nos dá a sensação de que, para alguns, a guerra pela audiência admite tudo. Nem na cabeça do mais irresponsável dos programadores, a briga pela audiência admite tudo. Até ele tem os seus limites. O que ele não tem, muitas vezes, é bom gosto. Ele não tem senso de responsabilidade. Ele não tem visão de longo prazo. A ele faltam outras coisas. Não é exatamente limite que falta para esse profissional, para essa empresa. Muito menos um limite que lhe venha de fora. Ele não tem repertório. Esse é um problema sério. São formulações muito próximas da lógica do mercado anunciante, e aí o repertório, naturalmente, é pouco diversificado, ele é pouco rico, é pouco surpreendente, é pouco profundo. Mas mesmo o mercado anunciante é um limite na cabeça desse programador. O programador que pegar um produto qualquer, que seja o patrocinador de um programa, e fizer uma irresponsabilidade, ele perde esse anunciante e vai comprar outros problemas além disso. Então, é um raciocínio perigoso. Eu tenho... Que raciocínio que é perigoso? Esse de que... na guerra pela audiência é um vale-tudo. Não é bem assim. E depois, se a gente acredita que as pessoas podem votar, e podem escolher o presidente da República, a gente é obrigado a acreditar que as pessoas podem
saber que canal elas vão assistir, né? Não dá para pegar uma parte do postulado e desprezar. Acredito. Eu acredito que a televisão sempre é educativa. Aí o Brasil é um campo de observação, é um laboratório único no mundo. Talvez o México tenha uma experiência com televisão parecida. No Brasil, a televisão é sempre educativa, mesmo quando ela deseduca. Ela é sempre referência de padrão de comportamento, para o bem e para o mal. Isso não significa que a audiência, os telespectadores, sejam cordeirinhos, sejam ovelhas, sejam micos de circo, macaco de auditório, animaizinhos amestrados. Não é isso. O público é sempre crítico. Em algum lugar ele é crítico. Ele sempre recicla. Aí os estudos culturais no mundo inteiro já cuidaram de provar e comprovar isso repetidas vezes. Mas a televisão consolida referenciais culturais, morais. Ela não tem o poder de dizer o que as pessoas vão fazer ou deixar de fazer. Não tem o poder de dizer em quem ou no que as pessoas irão acreditar. Mas ela consolida, esse é um verbo adequado, porque ela recolhe elementos que estão soltos na cena nacional e nas diversas comunidades, nas diversas identidades nacionais, recolhe tudo isso, recombina tudo isso e propõe sínteses, que são aceitas ou não, são mais aceitas, são menos aceitas. Há um diálogo, ainda que não direto, mas há uma interação. Portanto, a televisão não pode, e nenhum meio de comunicação pode dizer, é para lá que nós vamos e a humanidade segue isso. Não é assim que funciona, mas ela pode pegar tudo isso, processar e propor sínteses. É o que a indústria da moda faz, por exemplo, mas na televisão de um modo muito mais complexo, muito mais iluminador. E aí sim, ela tem a sua importância. Ela é uma espécie de centro de gravidade do espaço público. Então, ela tem uma certa importância, mas ela não está à mercê da vontade do dono da emissora, assim como ela não está à mercê unicamente da vontade do anunciante. Ela vive dentro de tensões e precisa buscar campos em que haja algum equilíbrio. É assim que eu vejo assim. Como seria uma televisão dos meus sonhos? Se eu pudesse fazer uma televisão hoje, é claro que eu teria uma centena de alternativas. Eu poderia listar uma coisa interminável aqui. Eu vou dizer um negócio que eu faria um canal sobre pesca em rios brasileiros. Faria isso. Isso é uma coisa. Eu estou dizendo, mas como esse, eu tenho centenas de ideias que eu acho que ficariam legais. Mas, falando um pouco mais seriamente, por seriamente aqui, eu quero dizer, falando algo que decorra da experiência profissional e da experiência como professor universitário, eu diria que eu faria uma televisão pública, um canal público, ancorado em jornalismo crítico.
O que quer dizer? Uma televisão que fosse, um canal que fosse ele todo concebido como um canal jornalístico. Mas jornalístico não apenas naquele noticiário ou no repórter que vai a algum lugar. Concebido como um veículo para que o cidadão tivesse acesso à informação de interesse público, que envolve boa parte das informações que hoje estão escondidas em escaninhos do Estado brasileiro, que é gigantesco, mas que operasse com muitas linguagens, além do noticiário, orientação, verificação crítica, um canal que faria acompanhamento de outras emissoras também, que discutiria, por exemplo, profundamente o tema da concessão pública de canais de televisão, faria votações envolvendo as tecnologias de interatividade sobre continuação ou não de uma concessão. Um canal que cobrisse mercado publicitário. Então, na Copa do Mundo, esse meu canal não iria atrás de jogador de futebol. Ele iria atrás de quem patrocina, por quê, quanto custa, como funciona, exatamente o que o circo, com todo o direito de existir, eu não sou contra nada disso, mas o circo não pode falar. Então, cobriria o avesso do espetáculo do futebol. Sempre um canal jornalístico. Teria coisas aí de cultura, mas sempre a partir dessa demanda, dessa definição, dar acesso a informações que por outros canais o cidadão não teria. Esse é o canal que eu faria. E daí as coisas que vêm disso são milhares. Eu tenho ideias para centenas de canais. Mas dentro desse eu tenho ideias para milhares de ações. Eu não estou exagerando, porque eu tenho, inclusive, essas coisas escritas, coisas que eu já tentei implementar e fracassei, outras funcionaram, mas... e elas realmente se desdobram em milhares. A pauta desse jornalismo não seria a pauta da cobertura dos fatos, mas uma pauta linkada com os fios subterrâneos que encadeiam os fatos. E eu mostro quais são esses fios. Eles existem e daria uma coisa muito interessante, muito trabalhosa, muito arriscada, mas é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Eu continuo acreditando que o espaço público começa e termina nos limites postos pela televisão, no caso brasileiro. E depois de ter escrito isso, ali nos anos 90, na minha pesquisa de doutorado, eu pesquisei, estudei o que é a realidade global posta no que eu chamei de instância da imagem ao vivo, que é a televisão. Quer ver uma coisa? Nós não podemos compreender, fora dessa instância, o significado dos atentados contra o World Trade Center em 2001, não foi isso? 11 de setembro de 2001. Porque aquele ato terrorista não tinha como alvo 2 prédios no centro de Manhattan e as pessoas que lá se encontravam trabalhando. Consciente ou inconscientemente, aquele atentado pretendia ferir, como feriu, o olhar da humanidade. Todas as pessoas se lembram onde estavam, como estavam,
quando viram aquilo pela televisão. O terrorismo, que se destina a aterrorizar a sociedade, ali aterrorizou todo mundo que viu. Porque quando as pessoas, em todos os países, viam aqueles dois pilares da ordem financeira internacional e do imaginário americano vindo abaixo, que nem vela, que nem picolé, elas mesmas ficaram como que mutiladas de guerra, pelo olhar. Aquele ato de terrorismo só é possível num mundo mediado pela imagem eletrônica, pela instância da imagem ao vivo. Mas diversas outras coisas só são possíveis assim. O espaço público global, que é uma categoria teórica que muitos anteviram, entre eles, com outras palavras, Ottaviani no Brasil, Renato Ortiz no Brasil, mas outros, é algo que se comporta tendo como seu centro de gravidade a imagem e a instância da imagem ao vivo. Quando o Papa morreu, o Papa que veio antes desse Papa, muita gente falava que ele era um Papa muito midiático. Mas ele não era um Papa muito midiático. Ele era o Papa de um tempo mediático. E tinha algum talento, eu diria que pouco, para essa era mediática. Mas é claro que o enterro dele foi um grande espetáculo de televisão, assim como o casamento da Lady Di, a morte da Lady Di, o casamento desse outro príncipe lá em Londres, as coisas todas. E no Brasil também. Aí as pessoas dizem assim, mas, ora, a internet roubou espaço da televisão. Em termos, porque o que as pessoas estão vendo na internet? Elas estão lendo, mas, sobretudo, estão vendo televisão na internet. A imagem se expandiu, o negócio da imagem se expandiu. A imagem como critério da verdade cresceu. E isso ainda tem um fôlego para frente. Essa onda ainda não começou a declinar. Então, nesse sentido, eu acredito que, sim, a televisão é o centro de gravidade do espaço público no Brasil, e não só no Brasil, com o detalhe de que esse centro de gravidade ganhou muitas páginas simultâneas, mas ele é ainda o centro. E não se iludam as pessoas. Esse centro depende da emergência cíclica de grandes audiências. Esse centro depende de eventos que sejam vistos por grandes audiências ao mesmo tempo, em intervalos regulares. Porque sem esse tipo de evento, você não tem a coesão imaginária necessária para a existência da sociedade e da sociedade atual. É por isso, aliás, que surgem elementos novos nessa instância da imagem ao vivo que precipitam a coesão de um imaginário em escala planetária. Esses elementos são defesa do meio ambiente, por exemplo, tolerância, bandeiras ou valores que tendem a unificar a humanidade enquanto tal, acima das fronteiras nacionais. Há elementos positivos, elementos negativos, dependendo do enfoque de cada um. Mas isso mostra que os vínculos de pertencimento, se você quiser chamar assim, eles precisam existir. Para que eles existam, é preciso que certos eventos façam sentidos mais ou menos parecidos para um grande número de pessoas, um número cada vez maior de pessoas. Então, a imagem, na instância da imagem ao vivo, é o centro de gravidade do espaço público.
Ela se enriquece com texto, ela se enriquece com outras formas de elaboração, de representação, de expressão, mas ela está lá no centro de gravidade e ela joga com audiências cada vez maiores, sem prejuízo das fragmentações. Isso pulsa, é um organismo vivo. Se fragmenta e se unifica, se fragmenta e se unifica. Eu não sou um intelectual, eu sou um telespectador, um jornalista, e foi acontecendo na minha vida de eu começar a trabalhar com certas coisas que são identificadas com a atividade intelectual. Mas eu tenho uma certa cerimônia para me declarar um intelectual. Eu acho que eu não tenho leitura suficiente, acho que eu não tenho vivência acadêmica suficiente, o meu tempo de universidade é muito pouco, eu sou professor há poucos anos, e tudo isso, por honestidade até, me impede de me caracterizar como um intelectual. E eu sempre... Eu acredito que eu tenho um bom diálogo com pessoas que eu vejo como intelectuais realmente, e acredito que eu tenho me esforçado um pouco. Então, eu consigo entender essa língua, elaborar um pouco dentro dela, e é um campo acadêmico, universitário, que me agrada muito. Eu tenho um enorme prazer em dar aula. E eu acho que eu vou seguir essa trilha. E ainda tem ali uns 20 anos até me aposentar na Universidade de São Paulo. Então, eu acho que eu chego lá. Agora, eu sou um telespectador. Eu sempre adorei televisão. Gosto de cinema e gosto de televisão. Sempre gostei. Eu tenho uma cultura de televisão que não é brincadeira. Eu não vi tanta coisa assim, mas eu vi muita coisa. E como eu já tenho aí um pouco de idade, eu vejo a minha memória, e é uma memória cara para mim, é uma memória que me diverte. Eu gosto de lembrar das coisas da televisão. Então, e eu penso com esse material. O que eu fui notando? Eu fui notando que, sim, a televisão sempre foi tratada na academia, isso mais antes do que agora, porque hoje a gente tem grandes estudiosos de televisão na academia, núcleos de estudo de televisão na academia, de boa produção, de boa qualidade. Outros pesquisadores de fora do Brasil vieram estudar televisão no Brasil. Isso foi mudando, então, mas havia um preconceito contra a televisão. O detalhe aí é que esse preconceito também tinha muita razão de ser, porque, pelo amor de Deus, tem muita coisa ruim na televisão. Muita coisa que você vê 30 segundos e você viu tudo. Tem programas muito interessantes. Eu me lembro de uma novela recentemente, eu vi 2 capítulos da novela. Depois de 4 meses, eu fui ver outros 2 capítulos. Aqueles 2 capítulos tinham me dado tudo que a novela podia me oferecer. Como se ela fosse um saco de feijão e eu enfiasse ali aquela vareta que colhe a amostra do saco de feijão. Não tinha um único elemento de inovação, de surpresa, de evolução. Veja só, se eu leio um jornal hoje e leio o mesmo jornal daqui a 2 meses, alguma coisa no jornal é igual, mas muita coisa no jornal é diferente. Se eu leio o primeiro capítulo de um romance bom e vou ler o 5º, e assim por diante. Então, há um elemento, uma razão para que as pessoas tivessem preconceito contra a televisão. Realmente, se você pode estudar o cinema alemão, muita gente estudava o cinema alemão. Era melhor do que estudar um programa de auditório no Brasil. Era mais estimulante, talvez.
No entanto, quando você começa a ver a televisão não como um transportador de obras de arte ou de linguagem estética, mas como um veículo que está unificando uma audiência importante, o seu olhar diante daquilo muda, porque você está assistindo não a novela, você está assistindo aos humores de um país. É uma outra coisa. O espetáculo ganha um outro poder de atração. Ele vira um fenômeno, assim, muito mais interessante do que aparentemente ele é. E aí a televisão precisa ser estudada. Foi assim que eu comecei a estudar a televisão. Também por isso que eu comecei a estudar a televisão. De fato, eu também comecei a fazer crítica de televisão por uma comodidade. Eu gostava de fazer crítica de cinema, trabalhava um pouco com isso. Aí meu filho nasceu, há 25 anos atrás, eu precisava ficar em casa tomando conta dele. Eu dei um jeito de falar que eu tinha que escrever também sobre televisão, porque eu gostava de ficar em casa, ia vendo os programas de televisão e me especializei assim um pouquinho. Fui estudando isso, mas muito porque eu via o país olhando a tela de televisão. Eu via o que eu podia supor do país, dos vínculos entre o olhar do país e aquilo que estava passando lá, o que aquilo carregava, o que aquilo representava. E eu gostei de ver essas coisas. Então, esse preconceito que existia, ele foi se diluindo. Hoje é muito comum, tese acadêmica sobre televisão, é a coisa mais comum que tem. E é uma grande coisa, porque não é possível um país que tenha a indústria que tem de televisão, com a penetração que tem a televisão, não ter estudo acadêmico, crítico, denso sobre... Tinha que ter. E isso começou a acontecer. Eu acho que havia esse divórcio e tudo, não há mais. E acho que a relação entre elite e televisão... A elite brasileira é uma elite de celebridades, né? Vamos lá dizer a verdade. Então, a elite adora televisão, carro importado e é isso aí. A televisão é hoje algo de que não dá para escapar. Até uns 20 anos atrás, existiam as pessoas que não tinham televisão em casa, porque acreditavam que televisão fazia mal. Televisão faz mal, mas também faz bem. E hoje não dá para não ter televisão. As pessoas não veem tanto, porque estão vendo internet, estão vendo outras coisas, mas atenção, estão vendo televisão na internet e estão vendo televisão do mundo inteiro. Então, o olhar está ocupado. O olhar está ocupado com a instância da imagem ao vivo.